Boa tarde, com o programa Momentos de Sabedoria, para quem ama a sabedoria. Hoje eu vou falar de Satya Sai Baba, sua história, seu mapa kármico e sobre as materializações que ele fazia. Satya Sai Baba nasceu no dia 23 de novembro de 1926 em Puttaparthi, na Índia. Era um guru, líder espiritual, místico, filântropo, educador, considerado por muitos como um avatar, ou seja, uma encarnação de Deus. Ele mesmo dizia ser a reencarnação de Shirdi Sai Baba, um religioso indiano do século XIX, venerado por hindus e muçulmanos. Também dizia que futuramente ele reencarnaria como Prema Sai Baba, quando o planeta Terra viveria em estado de paz. Desde criança, falava em qualquer idioma, tinha profundo amor por todos os seres, era vegano, conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e materializava objetos. Ele estimulava a prática religiosa das pessoas, não importando qual religião fosse, pois ele dizia que todas as religiões eram no fundo uma só, e todas tinham o objetivo de nos levar para Deus. Ele fundou um grande número de hospitais, escolas, faculdades, asilos, creches e orfanatos. Todas essas obras foram feitas através de doações de seus devotos. De todo o mundo, né? Pessoas do mundo todo iam para o templo dele e iam aprender com ele e fazer as doações. A missão dele foi descrita por ele mesmo assim: eu tenho uma tarefa, nutrir toda a raça humana e assegurar a todos uma vida cheia de bem-aventurança. Eu tenho um voto, conduzir todos os que se desviaram do caminho correto novamente para o bom caminho e salvá-los. Seu lema era amar a todos, servir a todos, ajudar sempre e ferir jamais. Os ensinamentos de Satya Sai Baba estão baseados em 4 pilares. Primeiro, Satya significa verdade, no sentido de conhecer a nós mesmos e a Deus. Segundo, Dharma significa a lei, caminho da justiça, a maneira correta. Satya Sai Baba incentivava o vegetarianismo, recomendando que tratemos os animais com carinho e respeito, ajudando-os na sua evolução. Terceiro, Shanti significa paz. Baba não é contra a obtenção de riquezas, desde que seja usada com discernimento e altruísmo. Quarto, Prema significa amor incondicional. Ele dizia que o amor incondicional era o caminho mais rápido e direto para Deus. Satya Sai Baba nos deixou 10 princípios para nós. Primeiro princípio: amem e sirvam a sua pátria. Não firam nem odeiem a pátria dos outros. Segundo, respeitem todas as religiões com igualdade. Terceiro, reconheçam a fraternidade entre os homens. Tratem todos como seus irmãos. Amem a todos. Quarto, mantenha seus lares e seus arredores limpos. Isto promove saúde e autoestima. Quinto, pratiquem a caridade, mas não alimentem a mendicância dando dinheiro aos mendigos. Deem-lhes alimento, roupa, proteção e ajudem-nos a se ajudarem. Sexto, não subornem os outros, nem aceitem suborno dos outros. Sétimo, não estimulem o ciúme, não tenha inveja dos outros. Oitavo, não dependam de outros para suas próprias necessidades. Sejam seus próprios servidores
e sirvam aos outros. 9. Observem as leis do seu país. Sejam cidadãos exemplares. 10º, e o mais importante, cultivem o amor por Deus, afastando-se do pecado, porque o pecado gera sofrimento. Vamos agora fazer a análise do mapa kármico do Satya Sai Baba, né? Através do mapa kármico, nós vemos que ele não era um Deus encarnado. Ele era um ser humano igual a nós, só que era um espírito muito, mas muito mais evoluído. Ele passou por todas as coisas que nós estamos passando, né? E chegou a um nível bem próximo de Jesus, né? Então, vamos lá. Ele tinha nódulo sul em Capricórnio, lua em Câncer, né? Através desses 2 pontos, vemos as vidas passadas. Ele era uma alma muito velha, né? Todo espírito evoluído é alma velha, né? Reencarnou muitas vezes aqui na Terra e também em outros planetas, né? Teve muito poder e muita autoridade em vidas passadas. 80% de suas vidas passadas viveu sob signo de Capricórnio. Uma coisa interessante é saber o seguinte: quanto mais poder o indivíduo teve em vidas passadas, mais karma ele traz ao nascer. Porque ele é responsável por tudo que acontece de bom e de ruim, né? No meio da comunidade que ele governou. Então, ele tinha muito karma, não era pouco. Ele tinha mais karma do que eu. Então, vamos lá ver. Em vidas passadas, ele foi professor, mestre, escritor, filósofo. Muitas vezes ele reencarnou como mulher, né? Ele tem um lado feminino muito desenvolvido, né? Foi muitas vezes mãe, mulher sábia, foi médico, curandeiro, bruxo ou bruxa, né? Mago ou feiticeira, né? Místico, e muitas reencarnações também ele viveu como líder espiritual. Através desses papéis, Satya Sai Baba desenvolveu muita sabedoria, amor ao próximo, mediunidade e, sobretudo, muito poder mental e espiritual. Ele tinha tanto poder mental que ele materializava os objetos, né? Só com o pensamento dele. Quais os karmas que ele trazia de vidas passadas? Embora ele fosse considerado avatar na Índia, ele tinha muitos karmas, porque ele teve muito poder em vidas passadas. Todos os seres que são reencarnados aqui na Terra, eles têm karma para pagar. Não tem ninguém que não tenha karma. É só olhar o mapa que a gente sabe aonde que a pessoa errou e o que ela tem que resgatar para poder limpar esse karma, né? Como todo médium em vidas passadas, né, ele usou a mediunidade de uma maneira não muito correta, né? Nas vidas que ele viveu como bruxo, né, como feiticeiro, né? Ele usou muitas vezes de maneira errada. Teve muito poder e autoridade, mas não utilizou esse poder para ajudar os pobres em vidas passadas. Ele tinha Plutão retrógrado em Câncer, o que significa que ele estava repetindo, né, novamente uma vida anterior com a finalidade de nutrir, alimentar, cuidar do seu povo. Ele está vivendo a mesma vida durante várias vidas, né? Quando o indivíduo se destaca na sua profissão, é porque ele está exercendo a mesma profissão vida após vida. Satya Sai Baba foi um líder espiritual durante muitas vidas passadas. E assim, a cada reencarnação, ele conseguiu desenvolver um poder espiritual cada vez maior e realizar cada vez melhor a sua missão de líder espiritual, né? Que era iluminar as consciências e levá-las para Deus. Qual era o plano de vida, né? De acordo com o mapa kármico dele? Ele tinha Sol em Escorpião, né? Nasceu sob signos de Escorpião. Então ele veio ao mundo, né, para transformar a si mesmo e transformar as pessoas com amor. Escorpião é o signo do poder, no caso dele, do poder espiritual, né? Ele tinha um poder espiritual muito grande, poder de transformação, de regeneração. Ele tinha meio do céu um leão. Veio com a missão de brilhar, de ser um líder, usando toda a sabedoria e poder que trazia de vidas passadas. Tinha nó no norte em Câncer, o que ele veio atingir espiritualmente, né? Ele veio para nutrir, cuidar das pessoas como se todos fossem seus filhos. A Índia é um país que tem muita luz espiritual,
porque lá costumam reencarnar grandes líderes espirituais. Inclusive, o Buda, né? Ele nasceu na Índia, né? Há 2.600 anos atrás. Por outro lado, também é um país onde 70% da população é muito pobre. Lá existe uma divisão de classes sociais em que não há possibilidade de ascensão social. Se a pessoa nasce pobre, ela morre pobre. Não tem como mudar de classe social lá. Na própria crença deles, né, que é o hinduísmo e o budismo, eles acreditam na reencarnação. Eles acham que a reencarnação num determinado lugar é determinado pela lei do karma, de ação e efeito. Eles acreditam, e eles estão certos, que Deus não erra e que cada um nasce numa determinada classe por causa do que fez em vidas passadas, né? Do seu karma, e precisa aprender a lição inerente a cada classe social para a sua evolução espiritual. Quando um indivíduo é rejeitado ou marginalizado pela sociedade, ele tende a se voltar para dentro de si, em busca do autoconhecimento e da espiritualidade. Talvez seja por esse motivo que há tantos líderes espirituais e buscadores da verdade na Índia. A terapia de vidas passadas nos ensina que quando uma pessoa reencarna muitas vezes como rei, rainha, político ou pessoa rica e não ajuda os necessitados, fatalmente irá reencarnar em situação de extrema pobreza, para poder sentir na pele o que é sentir fome sem ter ninguém para ajudá-lo. Já atendi muita gente, né, no consultório que reencarnou na Índia em vidas passadas, em situação de extrema pobreza, porque viveram muitas vidas anteriores como ricos e nunca se preocuparam com os pobres, nunca ajudaram, nem se preocuparam, né, com os mendigos. A vida dos pobres na Índia é muito triste, porque o governo não dá Bolsa Família, não tem SUS, não tem assistência social, não tem INSS. Os pobres não têm ninguém para ajudá-los. Nascem pobres e morrem pobres. E como é que eles sobrevivem? Comendo do lixo, né? Pedindo dinheiro na rua. É assim que eles vivem, porque ninguém ajuda eles. É uma vida totalmente kármica mesmo. Aí o indivíduo aprende a importância da caridade. A extrema pobreza nos ensina o valor da caridade, pois a moeda que damos hoje pode decidir a vida ou a morte do indivíduo. E se não fizermos a caridade hoje, amanhã poderemos estar na pele do outro, passando pelas mesmas necessidades. Uma vida de riquezas nos é concedida para que usemos os bens materiais para suprir as nossas necessidades, as necessidades do próximo e divulgar a luz da verdade. Por quê? A maior caridade que podemos fazer é divulgar a luz da verdade, porque a verdade tira as pessoas do crime, das drogas, da miséria, do pecado, do sofrimento e da doença. A doença é causada pela ignorância. Deus não nos deu as riquezas materiais para simplesmente satisfazer todos os nossos apetites carnais. Por isso que a gente não pode esbanjar dinheiro. Quem tem muito dinheiro, esbanja dinheiro e não ajuda os necessitados, vai fatalmente reencarnar pobre. Pode reencarnar lá na Índia, né? E não tem saída. Porque a caridade é uma lei universal, que é pregada em todas as religiões. Então tem que fazer caridade. Somos apenas administradores dos bens do Senhor. E um dia prestaremos conta de cada centavo que recebemos. A vida é como um enorme palco. Ora nascemos ricos, ora nascemos pobres. Portanto, é melhor fazer bastante caridade enquanto pudermos, para que não nos falte nada na próxima reencarnação. Afinal, é dando que se recebe, né? Agora vamos analisar, né, como é que aconteciam as materializações, né? O Satya Sai Baba, ele fazia com que aparecessem objetos, né, na mão dele do nada. Ele fazia assim, aparecia joia, né, relógio e outras coisas. Tanto Jesus quanto Satya Baba materializaram coisas. Jesus multiplicou os pães e os peixes, e Satya Baba materializava joias, relógios.
Qual a diferença entre nós e eles? A diferença entre nós e eles é que eles estão num grau de evolução muito mais elevado, né? Eles tinham um poder mental muito maior. Nós sabemos hoje que é o nosso pensamento que cria a nossa realidade. Então, as materializações só poderiam ocorrer pelo poder mental deles. A diferença é que eles materializavam instantaneamente os objetos. Agora, nós demoramos anos, né, para realizar nossos sonhos. Mas hoje nós sabemos que tudo que temos e somos é resultado dos nossos pensamentos de ontem. Existe uma maneira simples de avaliar o grau de evolução espiritual do ser humano, através da escala de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que criou uma escala que avalia o grau de necessidade do ser humano, o que na verdade revela o grau de evolução espiritual de cada um. Primeiro degrau de Maslow é a sobrevivência, comida e água. Segundo degrau de Maslow, relacionamentos humanos, casamento, família. Terceiro degrau, poder. Quarto degrau, autoconhecimento. Quinto degrau, espiritualidade. O que é espiritualidade? Buscar a Deus, conhecer a Deus. Sexto degrau, unificação com Deus, se tornando uma pessoa só com Deus. Então, vou repetir. Primeiro degrau é sobrevivência. Segundo degrau é relacionamentos humanos. Terceiro degrau é o poder. Quarto degrau, autoconhecimento. Quinto degrau, espiritualidade. Sexto degrau, unificação com Deus. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Traduzindo, aquilo que é mais importante para você vai revelar o nível de Maslow que você se encontra. Se a pessoa está obcecada por dinheiro ou por comida, só pode estar no primeiro degrau de Maslow. Se o indivíduo é obcecado por relacionamentos, segundo degrau. O indivíduo é obcecado pelo poder, está no terceiro degrau. Se o indivíduo é obcecado pelo autoconhecimento, é quarto degrau. Se o indivíduo é obcecado pela espiritualidade, quinto degrau. Se o indivíduo está unificado com Deus, sexto degrau. Vivendo, fazendo, pensando, agindo, como Deus faria aqui na Terra, o indivíduo pode atingir o sexto degrau. Agora vamos pensar, se o indivíduo é um só com Deus, qual seria a dificuldade dele para materializar qualquer coisa? Se Deus criou todas as coisas pela sua palavra, era só o indivíduo pensar e falar que ia materializar qualquer coisa. É por isso que Satya Sai Baba e Jesus faziam milagres, porque eles estavam no sexto degrau de Maslow. Eles estavam unificados com Deus 24 horas por dia. Isso durante várias reencarnações, não era só uma vida que eles estavam unificados com Deus. Por isso que eles tinham tanto poder, né? Por isso que eles eram diferentes, né? Porque eram mais evoluídos. Mas nós também podemos chegar onde eles estão. Se Deus é bom, tão bom assim, não poderia materializar $1 milhão para cada habitante da Terra? Poderia. Mas se ele desse $1 milhão para cada um, quantos seres humanos se levantariam de manhã cedo para estudar, trabalhar, ou mesmo levantar para tomar um banho? Deus conhece os filhos que ele tem. Ele sabe que a maioria não iria mover uma palha para sair do lugar se tivesse tudo de graça. As nossas necessidades de sobrevivência foram criadas para que possamos evoluir espiritualmente, evoluir da escala de Maslow, do primeiro degrau até o sexto. A nossa necessidade de comida, roupa, casa, faz com que nos levantemos, estudemos e trabalhemos. Mas qual é a finalidade do estudo e trabalho, né? Para poder evoluirmos, né? Se o objetivo da nossa vida for apenas ter mais e mais dinheiro, a gente não vai sair do primeiro degrau de Maslow, né? Repetindo, se o objetivo da nossa vida for apenas ter mais e mais dinheiro, a gente vai parar no primeiro degrau. O objetivo da vida tem que ser a unificação com o todo, para que possamos pular os degraus e atingirmos o sexto degrau. Então, se você focar no sexto degrau, você vai pular os degraus e vai chegar lá.
né? Não importa qual degrau você esteja hoje, você deve objetivar o 6º degrau para poder evoluir espiritualmente e abreviar seu sofrimento aqui na Terra. Senão você vai reencarnar centenas e milhares de vezes até poder compreender a mente de Deus. Deus quer a nossa evolução espiritual. Ele não quer que a gente fique parado no 1º degrau. Porque quando chegarmos no 6º degrau de Maslow, unificado com Deus, poderemos fazer o que Jesus e o Satya Baba fizeram aqui. Eu conheço uma artista brasileira, considerada uma das pessoas mais ricas do Brasil. Ela tem um poder incrível de materializar seus sonhos com uma velocidade incrível. Eu tenho a impressão que o dinheiro dela cresce na mesma velocidade dos pensamentos dela. Porque ela veio do nada, não tinha nada, ela nunca estudou nada. Só que tudo que ela toca vira ouro e prospera, faz sucesso. Ela não corre atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás dela. Por quê? Porque ela está no 6º degrau de Maslow, há muitas vidas passadas. Eu fiz o mapa kármico dela, e o que revela o mapa kármico dessa pessoa? Em vidas passadas, ela foi um extraterrestre, originária de planetas muito mais evoluídos. Ela veio ao planeta Terra para quitar suas dívidas com a família, porque abandonou sua família em vidas passadas. E durante muitas vidas passadas aqui na Terra, né, ela foi rainha e freira, que cuidava de órfãos, doentes e pobres. Em vidas passadas, ela foi tipo irmã Dulce. Imagine, durante muitas vidas, ela viveu unificado a Deus, porque viveu fazendo a vontade de Deus 24 horas por dia. Se a pessoa consegue ser um só com Deus, o que pode ser impossível para ela? Por isso, ela sonha, acontece. Ela imagina, materializa, né? E tudo que ela toca vira ouro. Concluindo, se você se torna um só com Deus, fazendo o que Deus faria se estivesse aqui, então você pode materializar tudo, né? Por isso que a Bíblia fala assim, se alguém me ama, em João 14, 21, a Bíblia diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos a ele, faremos nele morada. Traduzindo, se você ama a Deus e faz a vontade dele 24 horas por dia, então Deus virá fazer morada em você e você e Deus serão uma só coisa, né? Então a Bíblia ensina tudo. Tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. Não precisa fazer 300 faculdades, né? Você conhece a Bíblia, você já sabe tudo. Porque o que realmente importa na vida está tudo aqui na Bíblia, né? Então, hoje é só isso, né? Meu site é www.especialistaemregressão.com. Meu WhatsApp é 11 999 584650. Repetindo, WhatsApp 11 999 584650, né? Eu faço mapa kármico, né? Faço regressão, consulta em psiquiatria, tá? Se alguém quiser marcar, é só mandar o WhatsApp, tá? Obrigada pela sua audiência, paciência. Semana que vem estaremos de volta, né? Se Deus quiser. E muito boa tarde para todos. Deus abençoe.